Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todas as mulheres aqui do campo Boaz, a todos os inscritos do meu canal. Sim, todos aqueles que têm chegado pelo testemunho de Cristo. Se você tem chegado nesse canal compartilhando sobre vida eterna, você tem chegado pelo sopro do Senhor. E o Senhor está no nosso meio. Para esse sábado dos sonhos, eu tirei a palavra pela terceira vez, porque já tinha saído palavras semelhantes. E a palavra está em Zacarias capítulo 12. Amém? Zacarias capítulo 12. Vamos falar sobre o juízo de Deus e a sua restauração que ele vem trazer a Jerusalém. Jerusalém representa a cidade de Deus, né? As mulheres que estão descritas no livro de Cantares. Amém? O Senhor nos levantou como um exército de bandeiras. Então vamos fechar os olhos e consagrar o Senhor. Mais um sábado dos sonhos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Por esse sábado dos sonhos, por essa oportunidade, ó Pai, de estar trazendo a Tua palavra, que não seja de mim, Pai, mas venha do Teu Espírito. Que a palavra do Senhor venha nos consolar, ó Pai. Que a palavra do Senhor venha trazer, Pai, restauração, libertação. Venha trazer encontros e reencontros de alma, Pai. Ó Deus, o Senhor faz todas as coisas novas. O Senhor cria todas as coisas do nada, Pai. Então, Senhor, faz mais uma vez tudo novo, Pai. Faz nossas terras habitadas, ó Pai. Sopra vento norte, vem vento sul, que entre, Pai, cada cônjuge, sim, Pai, inclusive no meu jardim, e colha frutos excelentes. Sim, Pai, traz casamentos, ó Pai, traz descendência bendita no nosso meio, Pai. Cumpra, Arabassora e canta laxê, o teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que é a construção do lar, Pai. Ó Deus, com a palavra do Senhor, com Cristo, Pai, ensina-nos os caminhos dos teus testemunhos, ó Pai, para que vivamos, ó Pai. Envia os anjos do Senhor ao nosso redor, Pai, com espada de fogo, e vai dissipando toda obra maligna. Eu repreendo em nome de Jesus toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Toda incredulidade caia por terra, todo embaraço das trevas caia por terra. Maligno pega tudo que é Teu e sai agora em nome de Jesus Cristo. Amém. E você diga amém. Só para entendermos, né? Zacarias foi um profeta chamado por Deus para ministrar a cidade de Jerusalém, os habitantes, né, de Jerusalém depois do exílio da Babilônia. E ali Zacarias ele foi orientado, né, ao povo, né, passar a orientação ao povo em viver em obediência. Amém? Ele exortou sobre arrependimento. Glória a Deus. Então ele incentivava o povo a ser fiel. Então, essa é uma palavra para cristãos maduros. Amém? Zacarias já é uma palavra assim, já é um livro que fala de muitas promessas de Deus ao povo, né? Eu me lembro que, se eu não me engano, foi no início do ano, o Senhor trouxe no nosso meio, né, o propósito do jejum, e orientei as mulheres a estar meditando, né, na época do jejum, do carnaval, um capítulo por dia. Então vamos lá, vamos ler alguns versículos aqui. Eu creio que o Senhor vai dando sabedoria à medida que eu for falando, porque Ele é que faz todas as coisas. Nós não podemos fazer nada sem ser guiado pelo Espírito. Então vamos lá. Zacarias 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor, né? Ou sentença sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quanto ao cerco contra Jerusalém,
E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão os que carregarem contra ela serão despedaçados certamente, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, farei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos seu Deus. Naquele dia, porei o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um fecho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia, vamos finalizar no verso 8, naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra ela é muito forte e vamos aqui atentar ao que o Senhor quer falar conosco. Então, Ruth, o que podemos aprender e aplicar para a nossa vida sentimental? Toda vez que Deus ele vai entregar algo para nós, Ele vai nos testar e Ele vai trazer um juízo, amém? E o juízo é para sabermos onde está o nosso coração. E bem sabemos que estamos vivendo, um tempo de colheita, um tempo de juízo, em que também muitas mulheres são roubadas na vida sentimental. E muitas vezes esse roubo, ele traz um atraso. Só que Deus, ele tem falado conosco, ele tem falado fortemente sobre, o vale de Josafá. Então, quando eu penso em juízo de Deus para nossas vidas, eu penso no vale de Josafá. Então, a palavra ela já começa, a palavra é o Senhor, é Jesus dizendo, peso, sentença. Então, o Senhor já fala que Ele é o que? Criador. Ele funda a terra, Ele está no controle. Então, esse juízo que Deus trouxe é que Ele mesmo está no controle da vida sentimental. Se você entregou a sua causa, a sua vida para Jesus, Deus é o juiz dessa causa. Deus é o que fará você entrar na terra prometida. Porque Ele diz aqui, amém? Que Ele funda a terra. E Ele diz: eis que eu porei Jerusalém como um copo de tremor. Então aqui fala que os inimigos de Deus não resistirão nesse tempo. Então o que quer dizer isso? Não resistirão. Que o Senhor é conosco. Amém? Então eles perderiam as forças, Esse é um tempo que Deus ele vai separar o santo do profano, Vai separar relacionamentos que foram destrutivos para a nossa vida. E também Deus vai trabalhar o perdão, porque no mundo espiritual isso é muito sério, tanto que o inimigo ele trabalha pela falta de perdão. Então o Senhor ele vai provar de todas as formas o nosso coração. Amém? Então o Senhor está falando aqui
que daquele dia, né, depois que ele, né, destruir os inimigos, né, colocar o seu coração à prova. A palavra fala aqui, ó, naquele dia, verso 6, porém o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho de gavelas. Amém? E, ao mesmo tempo, na parte B, diz que Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Então, para que nós cheguemos diante do tribunal de Deus, né? Porque existe o tribunal que a maioria dos cristãos falam, né? O tribunal ali, o juízo que Deus vai decretar nos céus, ele existe na terra também, né? Então, o juízo que Deus quer trazer para nós e visa uma restauração é de uma terra habitada, é de uma terra com famílias, né? A palavra de Deus diz lá em Ezequiel que Deus ele multiplicará a nossa terra de homens e animais. Amém? Então, essa promessa de abundância são em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos chama para atentar que Ele está no controle, que Ele vai fazer acontecer. Amém? Verso 9, olha que diz a palavra: naquele dia que procurarei, e acontecerá que naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então o Senhor tem nos guardado, né, até aqui como um jardim fechado. Amém? Meditem lá em Zacarias 12. E o Senhor tem nos feito como um jardim fechado, selado, né? E aqueles que se aproximarem nesse tempo, amém? Específico, né, de colheita, de juízo, né, serão afastados para longe de Jerusalém, porque quando Deus ele decreta um juízo, visa separação do santo e profano, visa ali provar o seu coração, né, liberar perdão, visa quebrar maldições para que venha habitação. E uma coisa que é interessante a gente perceber, que quando uma terra ela tem a maldição, que o Senhor tem falado de Joel 2 conosco, quando uma terra ela tem maldição, ela é uma terra estéril, ela é uma terra assolada, ela não é habitada. Por isso que Deus nos deu o nome. O nosso nome é o quê? Beolá, Refizibá. Isaías 62. Casada, habitada, restaurada. Então, receba esses nomes. Amém? Ao contrário dos nomes que fomos chamados. Só que Deus, quando chama, Ele dá o nome. Igual Ele chamou Jacó, deu o nome Israel. Ele chamou Abrão e deu o nome Abraão. Amém? Quantos nomes, né? Jesus, que era conhecido como Nazareno, né? Ele foi chamado Cristo, né? Quantos nomes, né? Nomes o quê? Para que glorifique a Deus. Então o Senhor Ele destruirá os nossos inimigos, aqueles que zombaram da nossa espera e ainda zombam. Amém? A igreja, ela no mundo espiritual, ela zomba porque ela não conhece. Então todo aquele que não conhece, ele ri. Amém? Ele zomba, mas mal sabem o que Deus tem gerado do nosso ventre. Amém? Então o Senhor, Ele destrói, né, os nossos inimigos, Ele nos coloca em juízo e Ele nos purifica. E como eu tenho dito, né, eu disse no último vídeo, que Ele o quê? Limpará primeiro essa terra, Ele medirá o seu coração e para entregar, né, igual a terra prometida. A terra prometida, né, era uma terra que emanava leite e mel. É uma terra que produzia. Então, primeiro, Deus tem que nos preparar para isso. Amém? Espero que essa mensagem, né, essa palavra, edifique a sua fé. Né? Continue insistindo aqui a playlist Sábado dos Sonhos. Deixe os comentários e cumpra o propósito hoje do Sábado dos Sonhos. A paz do Senhor.